Nós vamos ler o capítulo 4, dos versos de número 1 até o verso de número 26. Gênesis. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim o agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor o aceitou com agrado, Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que fizeste? O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontra me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse a encontrá-lo e o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Maljael, Maljael a Matusael, Matusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava Ada e a outra Zila. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dela era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouça-me, mulheres de Lameque, e escutam minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e o menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes. Novamente Adão teve relação com sua mulher,
e ela deu à luz a um filho, a quem o chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho em lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época de Sete, começou a invocar o nome do Senhor. Até o verso de número 26. Nosso tema de hoje é crise na família. E eu escolhi esse tema para tratarmos nesse dia, porque o mês de maio é o mês que nós lembramos e nós comemoramos o mês da família. Geralmente nós temos muitas programações no mês de maio aqui na igreja. Tínhamos, né? Pelo menos até o ano passado. Mas devido a essa crise mundial que nós estamos vivendo, esse ano não tivemos como fazer nenhuma programação, não tivemos como fazer os nossos encontros, não tivemos como dar uma sequência em temas, nos temas no que diz respeito à família. Mas hoje, como é a última quinta-feira do mês de maio, eu quero conversar com os irmãos sobre esse tema, crise na família. Portanto, estamos vivendo hoje, talvez, pelo menos nos meus poucos dias de vida, que são 51 dias, 51 anos de vida, eu nunca vi um tempo como esse, uma crise mundial, onde de fato as famílias estão sofrendo por causa dessa pandemia. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que a crise é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de mudança de rumo. Quem sabe Deus quer falar no seu coração e está dizendo no seu coração que você e eu precisamos fazer uma reflexão naquilo que nós estamos vivendo hoje. E diante disso fazer uma reflexão e tomar algumas atitudes e mudar aquilo que nós estamos fazendo. E uma coisa que nós temos percebido é que muitas pessoas, muitas famílias, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, estão de fato afundando ainda mais nos seus relacionamentos. A gente tem notícia que a violência doméstica aumentou, que as pessoas estão mais violentas dentro de casa, e esse aprisionamento, essas dificuldades, é claro que isso não pode servir como desculpa, como justificativa, mas muitas pessoas, por não ter essa convicção de que Deus está no controle das coisas, acabam violentando os seus companheiros, as suas companheiras, os seus filhos. Enfim, estamos vivendo essa crise da família. E às vezes nós esquecemos que a família foi constituída por Deus. Foi Deus que constituiu a família. É um projeto de Deus. Veio do coração de Deus. E está no coração de Deus, está na mente de Deus. A família não aconteceu por acaso. A família é uma ideia de Deus. A família foi Deus que criou. Ele foi o arquiteto de todas as coisas, inclusive da família. Ela não nasceu por um acaso, por uma questão, por uma coincidência, por um desejo humano, mas por um desejo de Deus. Infelizmente, a nossa família, a família, de uma forma geral, está em crise. Mas eu quero então fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta para entendermos esse tema, a crise na família, é de onde ou onde começam as crises. Onde começam as crises?
Parece óbvia, mas as crises começam onde não deveria começar, que é dentro de casa. Onde não deveria começar. Porque dentro de casa é um lugar de comunhão. Dentro de casa é um lugar de harmonia. Dentro de casa é um lugar de amor. É um lugar de cumplicidade. Mas infelizmente tem sido um lugar de discórdia, um lugar de brigas, um lugar de intrigas. E é exatamente isso que nós vemos no livro de Gênesis. Quando você estuda o livro de Gênesis, você vai ver que nos primeiros capítulos nós temos aqui uma destruição da família. Vemos a criação, Deus cria a família, é um projeto de Deus, mas o homem vai destruir aquilo que Deus criou. E essa destruição acontece por motivos torpes, sem necessidade. Veja que Caim mata Abel porque ele ofereceu algo melhor para Deus, algo de coração. Quero dizer para você, quando você vê alguém oferecendo alguma coisa para Deus, e você sente que ele ofereceu o seu melhor, você tem que melhorar o seu. Não é matar o seu irmão. Motivo torpe, desnecessário, se é que tem algum motivo para matar alguém, é claro que não. Mas aqui nós percebemos que a família desse início aqui foi destruída por motivos torpes. Imagina você, o coração de Eva, o coração de Adão, de ver um filho sendo velado, sendo sepultado, morto, e ali o assassino do seu filho foi o outro filho. Gênesis mostra a família como uma instituição de Deus, e é claro que é uma instituição de Deus, mas nessa instituição de Deus, nessa família criada por Deus, nós vemos problemas que deveriam ser evitados. A sua família é uma instituição de Deus. E muitas das vezes você se encontra com problemas que poderiam ser evitados. Porque o dia que você entender que o que você tem em casa, que você está aqui, o que você está vendo aí na sua casa, você que está com a sua família assistindo, você olhar para o seu filho, você olhar para o seu esposo, você olhar para os membros da sua família, o dia que você perceber que esse é um presente de Deus, com certeza você vai entender que maravilha que Deus fez na sua vida. Esse é o grande problema, que nós recebemos presentes, infelizmente, muitas das vezes, nem sempre gostamos dos presentes. Você sabia que o seu irmão, a sua irmã, é um presente de Deus? Sabia que os seus pais são presentes de Deus? Você sabia que os nossos filhos, as nossas filhas, são presentes de Deus para as nossas vidas? Sabia que Deus que escolhe os nossos presentes, os nossos filhos? Mas, às vezes, não sabemos administrar esse presente. Às vezes nós não sabemos administrar. A Bíblia nos relata várias famílias, vários irmãos que foram rivais. Quando você olha o livro de Gênesis, você vai ver sobre isso. Você vai ver que Ismael perseguiu Isaque. Você vai ver que Jacó fugiu da casa de seu pai para não ser morto por Esaú. Você vai ver que os irmãos de José o venderam
você vai ver que o livro de Gênesis vai tratar sobre isso. E por que isso? Porque quando o pecado entrou na raça humana, deu-nos um legado de lares cheios de problemas e cheios de defeitos. E esses problemas e esses defeitos só podem ser solucionados, só podem ser resolvidos, só pode ser restaurado, só pode ser retirado da nossa casa com a ajuda de Deus. Somente o Senhor é aquele que pode restaurar as nossas famílias. A crise começa dentro da nossa casa. A crise começa onde não deveria começar. Mas é de fato o desejo de Deus ver a paz reinar em nossas famílias. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para todas as famílias que se encontram em crise nesse exato momento. Reinar a paz de Cristo. Então a crise começa onde não devia começar. Mas Deus tem um interesse muito grande de restaurar, de abençoar, de curar, de transformar as nossas vidas. Em segundo lugar, uma outra pergunta: quais são os fatores que levam a família a entrar em crise? Existem vários fatores. Hoje, por exemplo, nós temos um fator muito presente, que é o Covid-19, que tem causado crises em muitas famílias. Mas nós também convivemos com outros fatores, que são drogas. São fatores externos que nós não podemos controlar. Mas sem dúvida Satanás tem usado esses fatores para infiltrar na vida das pessoas e assim destruírem as suas famílias. Outro fator, por exemplo, as finanças. Quantas vezes entramos em crises por não atender às necessidades da nossa casa? Quantas famílias têm vivido em crise por causa de finanças? O outro fator que tem trazido crise para a família são as enfermidades. As enfermidades que vêm como avalanche para dentro do nosso lar, para tirar a nossa paz, para trazer infelicidade à nossa vida. A inveja foi o fator que trouxe crise para a família de Adão e Eva. Os invejosos, quero falar para você, quem são os invejosos? Os invejosos são aqueles que conseguem alegrar com a sua alegria, mas não conseguem entristecer com a sua tristeza. Esses são invejosos. Alegra com a sua alegria, mas não consegue entristecer com a sua tristeza. Quando você olha para o texto, você vai ver sobre isso. Diz que o texto que Caim ficou triste com o tratamento que Deus deu a seu irmão Abel. Ele ficou triste com isso. Por isso que o matou. Ele não ficou alegre porque Deus estava dando a Abel essa oportunidade de adorá-lo. O outro fator que tem trazido também crise à família é a ira. A ira leva a maldade ao coração. Nosso coração se torna maldoso. Nós procedemos de forma incorreta e desagradamos a Deus e a nós mesmos. Foi o que aconteceu. Uma outra questão que traz também a crise na família é o remorso. O remorso não é arrependimento. Aqui no verso de número 3, mostra que Caim estava preocupado apenas com seu castigo, não com seu caráter. A mentira é o outro fator que traz crise na família. Caim, segundo a palavra de Deus, era um filho do diabo, porque ele era mentiroso. Isso significa que ele era homicida, mentiroso. É isso que nós vemos, meus amados, nessa primeira família. Mentiu para o irmão, quando o atraiu ao lugar onde o matou.
Ele mentiu para ele, mentiu para si mesmo, ao pensar que poderia cometer o crime tão odioso e escapar impune. Caim chegou a tentar mentir para Deus e encobrir os seus atos perversos. Caim abriu a porta da tentação e fechou a porta para a família, para Deus e para o futuro. São fatores que podem destruir, que podem trazer crises para as nossas famílias. Procure buscar de Deus a sabedoria do alto, para que você não caia, que você não seja, sua família não seja destruída por esses fatores. Mas em último lugar, e uma outra pergunta: o que fazer em meio à crise? O que fazer? Pastor, a crise chegou. Eu já estou vivendo isso. Já estou vivendo isso dentro de casa. E eu, infelizmente, errei e trouxe a crise para o meu lar. O que eu faço agora? Nós sabemos que ela começa dentro de casa. Nós sabemos que há vários fatores que precisamos administrar. E agora? O que fazer? Queridos, eu quero dizer para você que nós precisamos crer na misericórdia de Deus. Quando você olha a história de Caim, apesar de tudo que ele fez, apesar da crise que ele causou na família, da sua família, ao matar, ao tirar a vida do seu irmão, Deus foi misericordioso com ele e não o matou. Ele poupou a sua vida. Diz a Bíblia que ele colocou um sinal, e esse sinal o protegia de todos os ataques que o quisesse matá-lo. Nós não sabemos, aí no verso de número 15, nós não sabemos que sinal é esse, qual a marca é esse, como isso funcionou, mas o fato que funcionou, a misericórdia de Deus continuou com Caim. Uma outra questão que precisamos entender também nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, uma coisa que nós precisamos fazer é crer no recomeço. Devemos crer que a crise é passageira e não é algo permanente nas nossas vidas. Quando nós olhamos do ponto de vista humano, nós vemos que a família de Adão e Eva tinham chegado ao fim, porque ele tinha 2 filhos homens, um é morto e o outro é expulso da presença deles. Então, do ponto de vista humano, a família dele tinha chegado ao fim. Mas Deus está dizendo assim: a sua família não chegou ao fim, ela vai continuar, porque Deus tem uma promessa para a humanidade. A humanidade precisa continuar. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus, no verso de número 26, Deus permitiu que Adão e Eva tivessem um relacionamento. E ela teve um filho. Deus é o Deus do recomeço. Nós precisamos crer nisso. Você e eu precisamos crer nisso. Nós precisamos crer, e essa esperança precisa ficar viva no nosso coração, que quando tudo isso passar, quando essa crise mundial passar, nós precisamos recomeçar. Nós não podemos jamais ser a mesma pessoa. Não podemos esquecer que nós somos frágeis, fracos, mas Deus é forte, e Ele é o Deus do recomeço.